E aí, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Pode Isso Geração. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui com a gente, e ela vai falar coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Então, você que está gestante, mamãe de bebês, papais de bebês, prestem muita atenção na nossa super convidada especial, que é a Giovana Budis, que está aqui conosco. E eu vou deixá-la se apresentar, tá? Bom, primeiro eu vou me apresentar porque pode ser que você não me conheça. Eu sou a doutora Flávia de Aguiar Mendonça, eu sou ginecologista obstetra, sou a diretora clínica do Geração Mãe e nós coordenamos uma equipe de 23 profissionais da área da saúde, todos alinhados com o propósito de transformar gerações a partir do começo da vida. E a Giovana é uma peça fundamental dentro dessa missão, né? Dessa visão que a gente tem de impactar essas gerações. Então, já vou começar para a gente não perder tempo passando a bola, deixando a Gi se apresentar. Vamos lá, Gi, conte um pouquinho quem é você. Bom, boa tarde, é uma alegria, um prazer enorme estar aqui hoje. E contando um pouquinho assim da minha trajetória, né? Quando eu escolhi fazer fisioterapia, eu dava aula de balé na época, né? E essa relação com o movimento, acho que foi algo que me impulsionou para a escolha da fisioterapia. E logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital, fazendo estágio no meu UTI, e aí busquei para uma especialização, na área de cardiorrespiratória, né, então fui fazer uma especialização, na UFSCar, um aprimoramento, e aí comecei a atuar mais nessa área respiratória. Porém logo eu tive uma outra oportunidade de trabalho, né, que foi na APAE de Ribeirão Preto, e aí eu deixei um pouco esse campo da parte respiratória e comecei então trabalhar com mais essa parte neurológica, né, e foi aí que eu Uhum. tive a oportunidade, de trabalhar com várias deficiências e me aprofundar mais nesse universo, né. Então fui fazer especialização em neurofuncional, acabei trabalhando bastante com desenvolvimento motor e atendendo aí uma série de pacientes com autismo, com paralisia cerebral, com dificuldades no desenvolvimento, prematuridade e muitas outras questões aí relacionadas ao neurodesenvolvimento, né. E aí, há 2 anos atrás, eu já conhecia a Flávia, né, o Rodrigo, até fui para o Geração Mãe atendendo um paciente respiratório, né, Foi. tive esse retorno aí para essa área da respiratória que acabou me escolhendo novamente. E, quando eu fui para o Geração, eu fui meio sem saber como que a gente ia desenvolver esse trabalho, né, mas eu creio que foi uma união de propósitos mesmo, Sim. né. Então, eu comecei a ver o Geração quando eu conheci a missão, a visão do Geração, né, que é impactar, vidas a partir do nascimento ali, né, impactar gerações a partir do início da vida, e eu me identifiquei muito com esse propósito. Uhum. E aí eu vi nisso uma oportunidade da gente começar a fazer um trabalho, pensando aí no desenvolvimento motor dessa criança, né, nesse período tão rico, né, que são os 1000 primeiros dias, da criança, a gente poder desenvolver um trabalho de excelência e não mais numa visão só curativa da fisioterapia, mas podendo então fazer aí esse novo trabalho com esse novo olhar de buscar por uma Sim. excelência mesmo no desenvolvimento infantil, tanto em aspectos motores como emocionais e outros aspectos. Nossa, Gi, assim, você teve 20 anos de experiência na PAI, não 20 foi? anos de Pois é, experiência. tratando só pacientes já com disfunções, né, Sim, pacientes adoecidos. sim, Como que foi migrar para essa visão de começar um trabalho preventivo? A gente também trata pacientes com disfunções, você vai explicar sim. um pouquinho, mas trazendo essa visão da prevenção, desse olhar aí de antecipar as disfunções. Como foi essa mudança de chave aí para você? Olha, foi algo muito desafiador, né, porque, no início eu pensava assim: "Mas como eu vou desenvolver esse trabalho? É uma coisa que não existe ainda, né, é uma coisa que ninguém faz. As pessoas acho que não vão ver isso com bons olhos", né, então eu tinha um pouco essa barreira de pensar como a gente ia iniciar esse trabalho, e as coisas foram fluindo, né. Uhum. Eh
Nesse processo, eu acho que as questões maternas, a maternidade, esse olhar da maternidade me ajudou muito. Eu comecei a buscar também outras coisas que agregavam para esse olhar, então fui fazer o curso de doula, hoje sou doula também, que Sim. me ajudou a entender todo esse universo materno, né? Fui buscar por outros cursos de movimentação intrauterina, de desenvolvimento intraútero. E aí eu comecei a perceber que muitas das disfunções que a gente tratava antes na fisioterapia, elas poderiam ser evitadas se Uhum. houvesse um acompanhamento, um follow-up aí desde o início da vida, né? O que é raro, Perfeito. hoje ninguém, a criança vai no pediatra, né? Ela faz aí o acompanhamento, acompanha as medidas, o peso, né? A linha de crescimento e tudo mais, mas ela não tem esse acompanhamento, esse follow-up do desenvolvimento motor específico, né? Vendo aí as questões do movimento, vendo as Uhum. questões das variações motoras. E hoje a gente vive num universo onde as crianças estão muito restritas. Né? Hoje as crianças não brincam mais como antigamente, elas são muito mais fechadas ali no seu universo, elas não têm a mesma atividade motora que elas tinham antes. E Uhum. isso causa muitos impactos e prejuízos, né, lá na frente. Então, poder acompanhar essa criança desde o nascimento e explicar para essa família como brincar adequadamente com esse bebê, porque muitos acham que o bebê começa a brincar quando ele começa a engatinhar ou quando ele começa a andar. Na verdade, ele começa a brincar muito antes disso, né? Mas a gente não sabe muito bem ali como interagir com o Uhum. bebê, como interagir com a criança. Então foi surgindo aí as demandas foram vindo, né, foram acontecendo. E quanto mais cedo a gente consegue acompanhar esse bebê, melhores resultados a gente tem, né, de um Sim. desenvolvimento mais potente, mais pleno, de uma mãe muito mais orientada. Às vezes a gente vai avaliar uma criança e começa a perceber situações ali do desenvolvimento e do movimento da criança que a mãe não percebia antes, né? Aham. E Tem a que ter um partir olhar, tem que né, ter um olhar, tem que ter profissional. um olhar profissional, né? Hoje a gente tem Uhum. muitos recursos até de escalas motoras, né? E de ferramentas que nos ajudam a fazer essa verificação, esse follow-up. Mas não é só isso, né? É todo esse olhar integrado de acompanhar essa criança ali desde o início, saber se é um movimento típico ou não, né? Que movimentos que essa criança está fazendo que pode ser prejudicial, se ela está tendo Sim. alguma compensação no corpo ou não. E a gente tem uma série de outros profissionais ali no Geração que também ajudam a gente É, nisso, isso que é o né? legal, né, essa multidisciplinaridade, a gente poder Sim, trocar, essa né. troca é muito positiva, né, Sim. então a gente tem ali a pediatra que a todo momento está trocando com a gente, a osteopata, a acupunturista, outros profissionais, né, tem você que a gente pode, conversar sobre toda a história dessa gestante, como Sim. foi, porque muitas, consequências desse bebê, eles começam lá no intraútero, né, uma criança que É. ficou em um posicionamento específico, ali um bebê pélvico, pode ter ali um torcicolo lá na frente, outras Uhum. alterações, né. Então, saber de toda essa história, da escuta a toda essa história, faz muita diferença no nosso tratamento. Perfeito. Gi, já que você pegou o gancho da questão da vida intrauterina, como você avalia essa questão do desenvolvimento dos 9 meses de gestação e o reflexo disso no desenvolvimento motor dessa criança? Qual é o link? O que que tem a ver? Como uma mãe, uma gestante que está ouvindo a gente agora, pode já grávida começar, o que que ela precisa fazer para já prevenir problemas de desenvolvimento motor no seu bebê? Sim. Eu acho que as gestantes que estão lá no Geração, elas estão muito bem assistidas, nesse aspecto, né, porque a gente tem um olhar não só para a parte nutricional, né, mas a gente tem um olhar integrado para toda a qualidade de vida dessa gestante. Então, por exemplo, o movimento, né, a atividade física, que muitos falam: "Ah, no terceiro até o terceiro mês ali, vamos não movimentar". A gente quer morrer A com gente quer essa morrer com "Ai, isso, não, né. grávida, se movimentem a gestação toda, inclusive no primeiro Exatamente, trimestre". exatamente. Até a questão da movimentação uterina, a gente sabe que os movimentos existem estudos, né, que mostram toda essa parte da movimentação intrauterina, o quanto isso
se reflete no desenvolvimento dela. Então, é como se o bebê, a partir de movimentos que surgem no intraútero, ele vai desenvolvendo e aprimorando a sua função para que ela seja bem executada lá na frente. Então, por exemplo, soluços, né, que são movimentos que acontecem aí intraútero. Esse movimento de soluçar do bebê, ele vai ajudar todo o desenvolvimento dessa musculatura intraoral, vai ajudar no desenvolvimento do diafragma, que é o principal músculo aí da respiração. Então, é como se a partir desse movimento, né, essa estrutura ela vai sendo aprimorada para uma função que ela vai exercer fora do útero, né? Então, como é importante esse bebê ter o líquido amniótico na quantidade correta, Sim. ter o movimento dessa gestante, um exercício ali supervisionado, porque quanto mais essa gestante se movimenta, né, mais esse bebê se movimenta e mais benefícios ele vai ter desse aprimoramento dessa função, né? E assim Uhum. outros movimentos, quando o bebê começa a fazer movimentos rotacionais, né? Movimentos integrados ali, o bebê começa com uma movimentação simples, né? E aí ele vai aprimorando os seus movimentos, e todo esse aprimorar desse movimento ele vai reverberar na vida fora do útero, né? Em Sim. todo o seu desenvolvimento fora do É útero. como o estilo de vida da mãe já Isso, começa a já ter começa a impacto impactar. em como vai ser o desenvolvimento motor desse bebê. Exatamente, Perfeito. exatamente. E muitas mães, às vezes, não pensam na atividade física, lógico, como algo, né, para trazer ali a saúde, pensa na atividade física para o parto, mas não pensa que isso está impactando diretamente no desenvolvimento do seu bebê, Sim. né? E o parto também, né, Gi? Essas Sim, questões de posicionamento da cabecinha do bebê no parto, se é um parto mais distóxico, mais difícil, um expulsivo prolongado, se a gente usa instrumento obstétrico como fórceps, vácuo extrator, se sim. tem uma impactação do ombro, né, uma distócia de ombro. Fala um pouquinho desse contexto do parto, levando a disfunções ou prejudicando, né, esse início do desenvolvimento motor do Sim. bebê. A gente tem muitas alterações, por exemplo, o posicionamento que esse bebê ficou, né? Um bebê pélvico, por exemplo, que ficou mais restrito ali a um lado, a um movimento mais restrito. Ele pode ser um futuro bebê que vai ter um torcicolo, vai nascer com um torcicolo muscular congênito, por exemplo. Né? Uhum. E aí o que acontece? As pessoas acham, nasceu com uma certa tensão, vamos liberar, vamos alinhar e tá tudo certo. E E não é não é bem só isso, assim, porque aham. esse bebê ele cria uma memória motora, né? Ele ficou 9 meses ali no útero com uma memória motora de um pescoço, por exemplo, encurtado em uma certa determinada posição. E aí a gente desbloqueia com a fisioterapia, com a osteopatia, a gente alinha tudo isso, mas a gente precisa ensinar esse bebê um novo movimento para que ele Perfeito. crie uma nova memória motora. Né? Então, Uhum. olha a importância de tanto ter uma equipe integrada para poder ter esse apoio, né? Esse braço da Sim. osteopatia, saber da obstetrícia, da ginecologia ali, como que esse bebê ficou posicionado, para a gente ser muito assertivo na nossa E conduta. tem as questões de E quadril as questões de também, dos bebês quadril, né, pélvicos, né? de subluxação de quadril, enfim, uma série de outras situações que a gente precisa acompanhar, né? Então, quando a gente já sabe essa história do parto, fica muito mais fácil da gente fazer esse acompanhamento, porque a gente Perfeito. já vai olhar para esse bebê, né, buscando ali possíveis alterações. E quando vai começar esse trabalho com a fisioterapia? Nasceu, teve um parto distóxico complicado, um mau posicionamento. Quando que a mãe tem que levar num profissional como você, por exemplo? Então, isso, varia um pouco de acordo com o acompanhamento que ela está tendo ali nos primeiros, me no do primeiro tempinho ali após o nascimento, né. Lá no Geração, a gente tem um suporte das doulas, né, a Sim. gente tem o suporte da consultoria de amamentação, então a gente também tem que manter esse equilíbrio para essa criança, né, não adianta a gente começar uma intervenção também logo ali após o nascimento, porque a gente tem que dar esse tempo para esse bebê poder se adaptar à nova rotina dele, né, afinal ele Uhum. passou de um ambiente ali intraútero onde ele tinha toda uma neuroproteção, né, e Sim. agora ele está fora disso e ele precisa se adaptar, então a gente precisa também respeitar, eh
esse equilíbrio, essa nova adaptação desse bebê e logo que possível, então talvez na segunda, terceira semana de vida, a gente já começar a acompanhar esse bebê. Isso vai depender muito de quem da equipe está acompanhando, e lá no Geração é muito legal porque a gente sabe, né? A pediatra sabe o momento ali de encaminhar. Sim. E depende do impacto, por exemplo, esse torcicolo está impactando na Sim, amamentação, o bebê não exatamente. está conseguindo mamar, chora Exatamente. muito porque está restrito, está com dor, às vezes já Exatamente. tem que intervir mais cedo, né? Exatamente. Às vezes a gente prioriza, por exemplo, a osteopatia logo no início, né? Uhum. E depois a gente começa a fazer esse acompanhamento do desenvolvimento motor, que dá para esperar um pouquinho, mas também a gente não pode esperar muito, Sim, né? isso é importante falar, Gi, porque tem muitas mães que nasce o bebê chora muito e elas ficam com aquela sensação de que eu não tenho leite, o meu Sim, bebê não quer pegar no peito, ele não gosta do meu peito e sim, muitas vezes são questões motoras, né, relacionadas à, exatamente. à posição e tudo mais. Então, gente, não é tudo relacionado à amamentação em si, né? A gente tem que ter Exatamente. esse olhar ampliado e ter essa equipe multiprofissional Sim. para avaliar esse bebê. Eu costumo falar que a primeira forma de comunicação do bebê são os movimentos e o choro, né? O choro Sim, e os movimentos. Então, se a gente não souber interpretar essa comunicação do bebê, ele vai chorar, 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 e aí começam a vir os outros problemas, né? Não sim. consigo amamentar, né? Tá difícil para dormir, ou às vezes é uma criança que chora muito, aí eu dou muito, muito leite, muito peito, e aí começa a vir refluxo, Aham, né? Porque não porque essa criança tenha um refluxo patológico, mas porque de tanto colocar leite ali, porque eu não sei o que fazer com essa criança, ela começa a perfeito. ter Ou episódios de coloca, chama refluxo. tudo de cólica. Ah, meu bebê Exatamente, tem muita cólica, porque ele chora exatamente. excessivamente, aí fica medicando a cólica, dando um monte de remédio, né? Isso. Então é um. É atira para todo lado. Exatamente. Atira para todo lado e aí o bebê não consegue se acalmar e aquele período que era para ser um período pleno, gostoso, ele acaba sendo um período muito doloroso, muito É o caos na difícil, o terra, né? caos. A gente fala: "Meu Deus, é isso que é maternidade", né. Sim. E aí a gente se vê nesse quadro aí, né, de Já falando em cólica, que é um assunto que também a fisioterapia pode abordar, tá, sim. gente? Não é um assunto só, é o pediatra, é só medicar, né? Fala um pouquinho aí da cólica no seu olhar de fisioterapeuta. Sim. A cólica, a gente sempre precisa, novamente, ter um trabalho integrado, porque tem questões nutricionais importantíssimas que vão estar impactando nisso, né? A forma como essa mulher se alimenta. Mas a gente tem muitos recursos da parte da fisioterapia para acalmar essas cólicas, melhorar essas cólicas. Então, as massagens é uma delas, né? São uma Sim. delas. Então, a Xantala, né? Outras massagens específicas para cólica. A gente pode ajudar muito o bebê com esses Fala o que episódios. que é Chantala. Muita gente em casa não sabe o que que é. A Xantala é uma sequência de massagem, né, específica que foi registrada por um médico chamado Frederic Leboyer. Ele, em uma das suas viagens, ele registrou uma mulher que ela era paraplégica, por isso tem esse nome, né, Xantala. Xantala é o nome dessa mulher. E ela Uhum. massageava o seu bebê num cenário caótico, né, ela, Na Índia, na né? Índia, no meio ali a aquele cenário caótico, e quando ele vê essa mulher massageando essa criança com tanto vínculo, né, com tanta paz, um momento, um lugar com tanta tribulação, mas existia um vínculo e uma paz ali tão grande, ele pede para que ele registre, né, essa sequência que essa mulher estava fazendo ali com o seu bebê, e ele registra essa sequência e surge então essa massagem chamada Xantala. Então a Xantala nada mais é do que uma sequência de massagem que foi registrada por esse médico, né? Eh, mas a gente tem estudos de todos os benefícios do toque para o bebê, Uhum. né? A Perfeito. questão do vínculo, né, é muito forte, né? As pessoas acham que a massagem, as pessoas têm essa ideia, né? A Xantala é só para acalmar o bebê. É uma massa eu quando não tinha feito ainda a formação de instrutor em Xantala, eu tinha até um certo preconceito com esse nome, porque esse nome me remetia a algo meio místico, assim, Aham. sabe? E eu falava: Sim. "Gente, mas que será isso, né?".
E é o nome da moça. E é só o nome da moça, né? E quando a gente para olhar todos os benefícios da massagem, do toque no bebê, é muito potente, né? Então, o toque, ele vai, inclusive, ajudar no crescimento desse bebê. Uau. Né? Ele vai ajudar na imunidade desse bebê. Existem pesquisas que... Eles fizeram uma pesquisa que é muito interessante numa creche onde tinha crianças autistas e crianças normais, e eles massagearam durante um período essas crianças que eram autistas, e o nível de estresse dessa criança diminuiu, assim, drasticamente, Uau. né? Então, olha o poder da massagem. Melhora do sono, né? Sim. Melhora da imunidade, melhora o crescimento. Então, assim, uma São série de benefícios. terminações nervosas que são Exatamente. E ativadas o ali, né? que mais, assim, me brilha os olhos quando eu falo de massagem é que ela ensina o movimento para os bebês. Então, a Uau. massagem é como se, conforme a gente fosse massageando essa criança, a gente vai mostrando para ela o caminho do movimento. Guia. É um guia do movimento, Uau, né? Porque o que bebê, ele incrível. nasce como um bloquinho de reflexos, né? E aí, a partir do desenvolvimento, esses reflexos vão sendo inibidos e o movimento voluntário ali vai sendo aprendido. E é Sim. muito, muito gostoso quando a gente aprende a fazer a Chantal e quando a gente aplica numa criança, conforme a gente vai massageando, por exemplo, as mãozinhas do bebê, dali a pouco ele tá, né? Olhando para aquela mãozinha, Tipo, né? nossa, eu nem tinha percebido que eu tinha isso aqui direito. Exatamente. Que Então, ele vai incrível. como um guia. Então, assim, muitas disfunções que a gente vê nos bebês, mesmo que sejam crianças típicas. Então, por exemplo, hoje eu vejo muito na prática clínica bebês que, por exemplo, têm dificuldade de fazer o tummy time, têm dificuldade de ficar nessa posição, ou desenvolve um padrão muito extensor, sabe? Criança que fica esfregando a cabecinha no Sim. chão e quer se jogar para trás. Até explica, Gi, o que é tummy time, porque o pessoal tá ouvindo a gente, muita gente não sabe Tummy time é esse tempo de barriguinha que a gente fala, né? O deixar o tempo na bebê de posição de barriga para baixo. baixo, o tempo de Isso, bruços ali do bebê, né? perfeito. Que é muito importante para a gente ativar algumas musculaturas e vai ser essencial no desenvolvimento. Inclusive, ele ajuda na amamentação, porque quando a Perfeito. gente faz esse apoio do bebê, né, no solo, a gente ativa toda a musculatura aqui dessa região e a gente vai ativando essa musculatura intraoral, musculatura da deglutição, que vai ajudar muito na amamentação. O problema é que o tummy time virou uma moda, Aí né? tem gente também que exagera. Exagera, ou por exemplo, o bebê tem um torcicolo, vai pôr ele no tummy time, esse bebê grita, chora horrores, Porque né? o pescoço roda. Exatamente. E aí, o Aham. que acontece? Existem posturas intermediárias, existem outras posições que a gente pode praticar o tummy time sem necessariamente colocar ele ali no tatame, que vai trazer todos esses benefícios. Mas para isso a gente precisa de uma orientação, né? Perfeito. Precisa de um olhar ali do profissional para saber como é que vai posicionar, qual é a melhor posição, qual a posição intermediária para isso. Uhum. Então, não desistam, né? Às vezes a gente vê na internet a importância de colocar, de fazer o tempo de barriguinha e quer colocar o bebê a todo custo, mas o bebê começa a chorar. E tem uma coisa interessante nisso, quando a criança, ela chora, ela não assimila aquilo como uma atividade prazerosa, né? Perfeito. Então não Então, vale a pena não vale a insistir, pena porque às vezes fala, não, insistir. tem que fazer, aquelas mães muito generais, né? Que cumprem a Exatamente. tabela ali, Porque ele vai associar isso com uma coisa ruim, ruim, e como algo aí não bom. não E tem aí, aprendizado. a conexão que é para acontecer para um aprendizado motor, ela acaba não acontecendo ou sendo relacionada a algo muito ruim. Né? Sim, Então, não vale a pena. O que vale a pena é você procurar um profissional, né, que vai ter um olhar ali para verificar se tem alguma disfunção e te ensinar qual é esse caminho. Né? O problema é que às vezes as mães vão arrastando. Não faz, deixa passar, né? Não senta, deixa passar, não engatinha, deixa então, e aí passar. isso vai criando uma série de problemas, Vai né, Gi? criando outras resistências, né? Inclusive na introdução alimentar, Sim. né? Quando o bebê
precisa ser sentado para poder começar a comer, muitas vezes tem dificuldades na introdução dos alimentos, isso tem todo um reflexo Sim. desse tempo para trás ali, desses primeiros 6 meses, muitas vezes, que não houve esse desenvolvimento de acordo, é Sim, isso? é exatamente isso, né. Então, por exemplo, quando a criança, ela faz o apoio ali da mãozinha no solo, seja para ficar no tummy time, seja para engatinhar ou toda essa exploração que acontece, eu falo que aquilo que a gente recebe na mão, a gente recebe na boca, Perfeito. né. Então, existe hoje a seletividade alimentar nas crianças é algo muito presente e Sim. muito forte, E né. começa daí, né? Começa daí. Começa desse início, né, o que essa criança explorou ou não de movimento desde que ela veio ao mundo. O que ela recebeu ou não de sensação desde que ela veio ao mundo. Uhum. Então, eu falo que não é só nutrir o ventre, é nutrir a pele, é nutrir as Uau! sensações, né, Aham. aquilo que essa criança vai receber. E a gente se preocupa muito com esse cuidado no início, né, de alimentação, Sim, e sim. a gente precisa ter, lógico, essa preocupação, Aham. né, pertinente, mas a gente precisa também começar a ter um olhar para essa nutrição sensorial que a gente fala, né, Sim. e não só a nutrição ali que acontece no ventre. Vamos falar assim, Gi, se você fosse dar um guia para as mães, de uma maneira geral, claro que cada bebê tem sua particularidade, mas se a gente fosse falar do primeiro até o primeiro ano de vida, como eu vou estimular um bebê de 1 mês de vida, por exemplo? Que é um bebê de 1 mês, que é um estímulo para o bebê de 1 mês? Então, a gente pode pensar, desde o banho, né, eu gosto muito do banho de ofurô, que o banho de ofurô ele vai remeter muito a essa vivência intraútero, então isso Sim. traz para o bebê não só uma sensação de pertencimento, mas um acolhimento muito grande que permite ele a se sentir confortável no ambiente que ele está agora, né. Aham. Então ele ajuda a fazer essa transição. Tá dentro da que a gente chama de esterogestação, né. Essa Exatamente. transição da vida intrauterina para extrauterina, que dura esses Isso, primeiros 3 meses de vida. Tudo isso. que remete ao útero traz conforto, ajuda o bebê nessa sensação de pertencimento, e Perfeito. uma das técnicas é eu botar ele no banho No de banho de ofurô, de ofurô. balde, para Exatamente. representar aquele ambiente intrauterino aquoso, água quentinha, relaxamento, né. Sim. Que mais? A Xantala também, né, uma Uhum. delas, não só a Xantala, mas como qualquer massagem ali que seja direcionada para estimular esses movimentos, porque como eu expliquei, ela vai trazer essa abertura das sensações, né, ela vai ser um guia para o movimento desse bebê. Então acho que isso seria essencial que toda mãe aprendesse, né. E não é Uhum. uma massagem: "Ah, eu vou pegar ali um tutorial na internet e vou fazer", não, porque cada bebê é único. Então, enquanto a gente está ensinando a massagem, a gente também está olhando como esse bebê reage a essa massagem. E a depender da reação que esse bebê tem, a gente vai orientar: olha, você vai fazer mais em membro superior ou mais em membro inferior, você vai fazer mais com o bebezinho de barriga para baixo ou com o bebezinho de barriga para cima. Então, essa massagem ela também precisa ser direcionada, né. Perfeito. As questões visuais, né, desse bebê, então trabalhar com contraste, usar Mobile, muito né. preto e branco, mobile, ter cuidado com esses brinquedos sonoros, né, deles terem eu acho engraçado que às vezes a mãe pega o chocalho e faz dá aquela mexida assim, o bebê faz um moro, né. Super se Entra num assusta. reflexo, super se assusta, e isso não é estimular. Então tem a maneira certa, né. Então a gente pode buscar por esse auxílio e essa orientação em tudo, porque às vezes a gente compra ali brinquedos caríssimos, né, faz um Sim. quarto lindo, maravilhoso, mas a gente não sabe como usar aquilo com o bebê. Aham. Então, eu acho que nesse comecinho, no primeiro mês de vida ali, o essencial, aprender essas massagens, aprender como estimular visualmente e essa estimulação audiovisual desse bebê e entender Sim. a comunicação, o que que o bebê quer comunicar. Entender o Uhum. choro do seu bebê, entender as expressões do seu bebê, e isso é fundamental, E né. eu E para lembro isso a mãe também de precisa de uma rede de apoio, ah, né. com certeza. Eu lembro na minha maternagem dos 2, eu usei muito o sling. Sim, Carreguei muito eles no colo, né, no sling, naquele carregador de pano,
E eu dançava com eles no sling, fazia movimentos, isso trazia muita calma. Sim. O Rodrigo eu comecei com 2 meses, então eu perdi essa janelinha, eu não conhecia o sling. A Bibi nasceu, no dia Você que ela já colocou. nasceu, algumas horas depois, e eu lembro que a Bibi chorou pouquíssimo. Foi um bebê super tranquilo. Porque além do bebê ficar super bem posicionado, né, ali Era aquela dentro, posição de sapinho, né, que é exatamente, que bem previne até luxação de quadril e tudo aham. mais, né. Ele fica super acolhido, porque ele tem o contato ali, né, com a mãe. Fica ouvindo o batimento cardíaco da mãe, que é o que eu via na vida Exatamente. intrauterina, aquele calor ali, Então ele né. fica muito tranquilo e a mãe se sente muito livre, né. Ela tem uma Sim. liberdade ali para fazer outros movimentos, então assim, aquela sobrecarga que a mãe sente também de ficar ali segurando aquela tensão, ela também né, E eu se acho que o nosso dissipa. corpo tenso, ele reflete muito nas tensões do Sim, corpinho do sem bebê. dúvida. Então eu lembro que do Rodrigo, primeira maternagem, a gente inexperiente, eu ficava tentando arrumar a posição e eu ficava com os ombros muito para Tensos, cima. Eu né. lembro de falei: "Gente, no quinto, sexto dia pós-parto eu estava moída, com muita dor aqui". E eu pegava ele tensa, e ele obviamente Sim, refletia isso sim. chorando mais. Então como a gente tem que também se observar, né. Sim, isso é E uma coisa super importante, né, Flávia, que você está falando, porque a gente esquece, né, de é. se olhar. A gente Aham. olha muito para o bebê, a gente quer acudir o bebê, mas muitas vezes quem precisa de um socorro é a mãe. E esquecendo que o bebê é o reflexo do que a mãe tá sentindo ali. Sim, Aquele choro excessivo pode ser o choro que eu tô represando, sim, né, daquelas demandas todas que eu não tô sabendo lidar. Então a gente tem que ter realmente esse olhar, essa rede de apoio, estar muito atenta muito atenta para a mãe. para a mãe ajudar o bebê também a se desenvolver melhor, liberando essas tensões Sim, todas. sem Eu dúvida. recomendo muito o sling, viu? Eu acho que foi É muito bom. uma Tem algumas pessoas que não se ajeitam muito, É, né, precisa tem de isso, ter precisa de ter um treino. treino, Eu precisa lembro que as primeiras amarrações foram bem difíceis, mas depois que você pega o jeito, você amarra em 2 segundos e é super e foi tranquilo, né. muito gostoso, porque eu acho que é isso, além dessa liberdade que a gente tem, você curte a maternagem, sabe, é Sim. aquela coisa de eu lembro quantas vezes eu dancei com a Bibi no sling, gente, que coisa Que coisa preciosa. prazerosa, né. Prazerosa. E eu acho que isso realmente trazia muita leveza para o corpinho dela, e é um estímulo, né, assim como o exercício físico era um estímulo para o bebê intraútero, eu caminhar com o bebê aqui, reproduzindo a vida intrauterina, Sim. também é um Sim, estímulo, também, né. também, né. Então Eu foi muito costumo falar bom. que os bebês se aca às vezes as mães chacoalham assim, né, pega a De criança e lado, chacoalha assim. E o jeito certo de chacoalhar é a gente fazer esse que é o movimento, por movimento de quê? andar, Que é o né. movimento de andar, né. Quando a gente caminha, a gente cria ali um movimento do líquido amniótico Aham. nessa direção, né. E Sim. quando a gente traz esse balanço para o bebê, ele se acalma, porque ele A Gi relembra tá esse fazendo um movimento. movimento, porque tem gente que não tá vendo o vídeo, tá Tá, só ouvindo, né, no Spotify, mostra então aí então, Flavinha. não, falar, porque eles não estão vendo o vídeo, Ah, tá. então não é movimento de lateral o chacoalhar, né, é Isso, de de cima cima para para baixo. baixo, tá, só para deixar bem claro aí, né. E o bebezinho um pouquinho maior, Gi, aquele bebê que já tá rolando, ali pelos seus 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, já tá se preparando para sentar, já muda esse estímulo? Muda, muda muito e muito rápido, né. Então por isso que é legal as crianças que fazem esse follow-up, é legal porque, às vezes eu peço para as crianças irem uma vez por mês ou a cada 15 dias e isso, né. Quando você vê depois do retorno, você já fala: "Meu Deus, é outra Meu Deus, já tem que criança". mudar toda esquece o que eu te falei, vamos focar agora em outra coisa, né. Legal. Então, ele vai mudando a cada nova etapa do desenvolvimento, a cada marco do desenvolvimento, isso vai mudando. Uhum. E é bacana a gente falar sobre isso, porque a gente tem hoje uma preocupação, as famílias são muito informadas, né, com tudo que Sim, a gente tem de acesso na internet. Então, elas ficam quase com um checklist ali, né, rolou, engatinhou, sentou, e existe uma preocupação muito grande de pensar se ela alcançou cada marco. Porém, isso não é o mais importante. O mais importante é a gente ver esses períodos de transição, porque às vezes a mãe fica tão focada ali no marco em si, sentou ou se engatinhou, que ela não consegue enxergar o que está impedindo ele de sentar, o que está impedindo ele de engatinhar. perfeito. Aham. Então, a gente conseguir fazer essa leitura entre um marco e o outro marco do desenvolvimento faz toda a diferença no tratamento. Uau, Né? Faz toda a diferença. perfeito. E aí, para cada
criança, é claro, a gente vai ter um estímulo específico. É claro que existe um geral de como a gente pode brincar com essa criança, mas eu gosto muito de olhar o campo de interesse dessa criança. Cada criança, ela mostra um interesse. E Uhum. quando a gente vincula a atividade, o brincar, ao interesse da criança, as coisas fluem, né? E aí, a Sim. cada sessão, essa criança já Dá um exemplo prático, Gi, assim, do que é diferentes interesses de um bebê, porque parece que bebê não se interessa sempre pela mesma coisa. parece, mas não. Tem bebês que se interessam mais por brinquedos sonoros. Tem crianças que se interessam. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, não gasta muito com brinquedo, porque eles gostam de Tupperware, Os meus, eles gostam do que era tem em só casa, panela, tampa, é né? isso aí. Tem criança que gosta de texturas diferentes, né? Então, tem criança que vai interagir a partir do corpo da mãe. E aí a gente vai usar o corpo da mãe para brincar com essa criança. Então, não Aham. necessariamente precisa. Esses são os econômicos, né? Não precisa de Fisher Price, Não é só precisa. E assim, é raro as crianças que se interessam por esses brinquedos caríssimos, né? Porque a gente também sempre pensa nesse brinquedo, que é, às vezes, o brinquedo caríssimo, com uma função única e específica ali, de apertar, de ouvir o que o brinquedinho vai oferecer. E o bacana da infância é usar essa criatividade. Né? Usar essa criatividade para a gente trazer uma variação do repertório de movimento dele. Então, quanto mais a gente conseguir explorar o mesmo objeto com uma variação enorme de movimento, mais benefícios essa criança vai ter. E isso também é papel de um fisioterapeuta, Também. ensinar os pais a brincar com seus bebês. Olha isso, gente, a Exatamente, gente não pensa nisso, a exatamente. gente pensa no fisioterapeuta, aquele profissional que vai cuidar de uma disfunção. E Sim, olha o que que a Giovana está falando aqui, é um profissional que pode trazer repertório para você estimular e aprender a brincar com o seu bebê de acordo com a faixa etária dele e de acordo com o interesse que ele exatamente. já esboça, que essa leitura muitas vezes a gente não sabe fazer, e o Sim, profissional, ao fazer uma sessão, consegue identificar esses interesses e direcionar esse brincar. É sim, isso? é isso. É até engraçado que hoje a gente, como tem muito acesso à informação, existem muitas mães que se preocupam, por exemplo, com o autismo, né? Sim. Então, o bebê começou a chacoalhar os braços, começou a chacoalhar a cabeça, a mãe já Ah, já dá aquela liga o alerta, sinalizada. já dá aquela Aham. sinalizada, né? E quando a gente fala nesse aprendizado, a gente fala até em inibir movimentos que não são movimentos esperados ali. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes tem crianças que a gente avalia que essa criança está tão adiantada no seu desenvolvimento que ela quer fazer coisas que ela ainda não tem maturidade para realizar. E aí, nessa ânsia de fazer esse movimento, ela às vezes vai fazer um movimento mais atípico, né? Ela vai chacoalhar mais a cabeça ou ela vai balançar mais os braços. Isso não necessariamente quer dizer que essa criança tem algum problema do desenvolvimento. Claro que isso precisa ser avaliado, mas Uhum. muitas vezes essa criança está mostrando até questões emocionais, questões de ansiedade nessa Uhum. idade, que a gente não pensa nisso nessa idade, Uau, é verdade. né. E aí, a gente vai começar a ensinar para essa criança como brincar adequadamente para essa família, de maneira a extinguir esse comportamento que ela está tendo, né. Então como que eu vou fazer ele não reproduzir o tempo todo esse movimento estranho que eu vejo, como que eu vou conduzir ele a um outro movimento, né. Então como que eu vou Uhum. modulando esses movimentos que vão aparecendo, que muitas vezes não tem a ver com, alguma disfunção do desenvolvimento, mas tem a ver com o próprio desenvolvimento, características únicas daquela E pode criança. ser também relacionado ao contexto da família, tá Sim, rolando uma ansiedade na família, um sim, problema, uma crise, e exatamente. o bebê vai refletindo, a criança vai Isso. refletindo Vai isso. refletindo isso. E, inclusive, é muito importante a gente fazer essa leitura dos movimentos e a gente entender a comunicação do bebê a partir do movimento, porque a gente vai começar, inclusive, ensinar limites para esta criança através do movimento. Então, como que eu ensino, por exemplo, limite para um bebê
Eu vou delimitar muitas vezes ali o espaço que eu brinco com ele. Eu vou Sim. delimitar a quantidade de brinquedos que eu oferto para essa criança, né? Então, existem Aham. muitas maneiras da gente, inclusive, modulando o comportamento dessa criança com o brincar. Entendi. Pra ela não achar que a vida é sem limite, que ela pode Exatamente. tudo, né, que muitos pais, às vezes, Sim, acham que é o con "Não, sim, eu vou dar tudo para o meu filho, o sim. espaço que ele precisar", na verdade, não tá fazendo uma boa coisa para o bebê, né. Não. E é lógico que quando a gente identifica alguma situação que sai ali, a gente sabe muito também o nosso limite profissional, né. Então, quando a gente detecta alguma situação, a gente chama ali o outro braço da nossa colega, né, a psicoterapia, né, e aí a Perfeito. gente vai agregando outros profissionais, se for o caso. Mas é muito interessante, porque as mães não têm essa preocupação logo de início, né, então deixa passar toda essa fase que é tão potente ali dos primeiros anos de vida, né, Sim, até os 2 anos de vida, e aí vai perceber essas questões comportamentais só a hora que essa criança tá já ali com 3 anos ou que tá passando pelo terrible 2, né, que todo mundo sim, fala, os terríveis 2 anos, né. sim. Então vai começar a perceber isso só lá na frente, e aí já perdeu todo esse início ali da vida que foi tão potente, cheio de oportunidade, mas que a Perfeito. gente não soube aproveitar muitas vezes. É, a Então a gente proposta da geração é isso, é a sim. gente trazer essa qualidade, essa potência já para o comecinho, para o início da vida ali. Lembrando que 70, 80% do cérebro é desenvolvido até os 2 anos de vida. Então, Exatamente. vida intrauterina e os 2 anos de vida, eu tenho falado muito isso com os casais, Gi, se vocês podem investir na vida dos filhos de vocês, esse é o momento. Tem gente que está fazendo poupança, nem nasceu criança para faculdade. Eu falo, vem cá, pega esse dinheiro, investe Sim, nessa criança, porque o cérebro dessa criança está em desenvolvimento é agora. Depois vai ter ainda, né? Lógico, a gente tem neuroplasticidade até sim. hoje, a gente consegue, mas a fase, a janela de oportunidade que a gente tem nos 1.000 primeiros dias, É, ela não volta não atrás. se abre Não se novamente, abre né. novamente. Então eu falo, gente, o investimento emocional dos pais, o investimento material mesmo, porque Sim. gasta dinheiro você ter profissionais, gasta dinheiro você dar uma boa nutrição, se gasta dinheiro, é fato, né? O investimento de tempo, às vezes a gente, né, tá ali, vai, deixa num berçário, deixa com uma babá, será que a gente vai conseguir a mesma qualidade de estímulos, de toque, de carinho, né? Será que a gente consegue isso sem os pais estarem ali mais juntos? Então, não percam, casais, essa oportunidade que a gente tem com os nossos filhos nessa janela dos 1.000 dias, porque se a gente pode mudar uma geração, se a gente pode É realmente nesse momento, né. levar uma geração ao ápice das suas potencialidades físicas, mentais, emocionais e espirituais é na É janela na dos jane 1.000 dias. é na Então, janela. por isso que o trabalho da Gi está totalmente alinhado com a nossa Sim, missão, visão, valores, né? E é um prazer a gente ter uma profissional do seu, né, da sua expertise com a gente. E os resultados a gente está vendo, né, Gi? sim, Quantas sim, transformações, né? Tanto no trabalho preventivo, quanto no trabalho curativo também também. das disfunções. Até se você quiser, como a gente já está indo caminhando para o fim, Gi, falar assim rapidamente as principais disfunções que a gente tem que estar de olho nessa fase inicial do desenvolvimento aí, que o fisioterapeuta pode agregar bastante na melhora dessa criança. Sim. Eu acho que, a questão das cólicas, né, que você já mencionou, a questão do torcicolo congênito, que tem sido, assim, na prática clínica, um número muito elevado de crianças, né, que vem apresentando isso. As alterações posturais, que a gente já começa a perceber ali depois que a criança começa a andar, né, que é muito comum levar no ortopedista e o ortopedista falar: "Ah, espera crescer", né. Tipo, andar na pontinha dos Andar na pontinha pés. dos pés, que pode também estar relacionado com questões sensoriais, que a gente já pode trabalhar nessa criança, Uhum. né. E as assimetrias As assimetrias cranianas, cranianas, isso super é comum, né? fundamental, porque, nesse caso das assimetrias e do torcicolo, quanto antes a gente começa o tratamento, melhor, porque aí ela não vai precisar usar uma órtese, né, que é o Ah, o capacete, capacetinho. aham. Então é muito importante não deixar passar. Notou que o seu bebê tá ali com alguma assimetria, né, tá com a cabeça tortinha, Achatada, né? achatada, já leva num profissional para acompanhar, comenta com o pediatra,
né? E já Sim. começa a fazer esse acompanhamento. E lembrando que as assimetrias, elas se refletem muito dessas alterações primárias, né? De um torcicolo ou de uma preferência lateral. Então, é muito Uhum. comum a gente ver as assimetrias, né? Então, a gente também não pode perder essa oportunidade que vai ali até os 6 meses, né? Passou Perfeito. dos 6 meses, já fica mais difícil para a gente fazer essa correção. Sim. Até Então, um sinal pode ser aquele bebê que só mama numa mama, sim, né, que não sim. aceita o outro peito, a mãe fala: "Ai, A mãe não". acha que às vezes o problema Isso, está no peito, exatamente. "Ah, né? não, esse mamilo é melhor e tudo mais". Opa, vamos avaliar esse bebê que pode ser um torcicolo, né. Sim, sim. É Sim. muito importante ter esse olhar e já começar desde o início ali uma intervenção. E aí como é legal a equipe multidisciplinar, né, porque aí a consultora de amamentação já Já fala: "Ó, fala. estamos vendo uma preferência para uma mama, vamos avaliar esse bebê", pediatra é muito gente, é muito lindo o trabalho de Muito geração mãe. lindo. Ver uma batendo na porta da outra, né, Sim, ou sim. mandando aquela mensagem: "Olha, eu preciso que você veja esse bebê, porque eu tô sentindo isso, isso, isso". Então a multidisciplinaridade É um realmente privilégio, né, é Flávia, a muito gente legal. poder trabalhar, né, com esse universo, com todos esses profissionais e a gente poder contar com todo mundo para ajudar realmente essa família, né, e esse Sim. desenvolvimento pleno dessa criança. Então, Perfeito. Gi, finalizando aqui o nosso podcast, ah, quero que que pena. você. Não, aí vou deixar você. Tem alguma consideração, algo que você sente no seu coração que você precisa partilhar com a nossa audiência aqui, para a gente finalizar? Eu acho que é isso, Flávia, a gente começar a abrir nosso olhar para essa nova proposta, né? Porque apesar do trabalho estar fluindo muito bem, a gente percebe ainda muita resistência, né? Por essa falta de conhecimento, assim como quando começou ali a medicina integrativa, existe ainda, né? Sim, Muita resistência. Essa nova proposta de trabalho da fisioterapia, a gente encontra ainda também muita resistência. Então, poder estudar mais sobre isso, estar aberto ali às situações que a gente vai estar apresentando no geração, de roda de aprendizado motor ali dessas crianças, né? De roda de sim. Shantala, querer se inteirar desse universo, aprender mais desse universo, para poder ofertar para o seu bebê algo realmente potente nessa fase da vida. Acho que Perfeito. é isso. Até, Gi, como a gente ainda tem mais 2 minutos aqui, a gente não falou das questões respiratórias, Sim, que foi, inclusive, você começou contando sua história que você chegou à geração mãe por causa disso. Gente, eu fico chocado. Tanto de bebê com quadro respiratório que o pediatra só dá corticóide, antibiótico antialérgico. sim. Sendo que a gente tem um arsenal Gigante, maravilhoso, absurdo de melhora através da fisioterapia respiratória gigante. infantil, Sim. né. Então, Agi, se até quiser compartilhar alguma situação nesse sentido, né. Hoje a gente tem algo muito diferenciado na fisioterapia respiratória do que a gente tinha alguns anos atrás, né? A gente usava técnicas há alguns anos atrás que eram técnicas que hoje já estão provadas cientificamente que não tem tantos benefícios, né? E hoje a gente Uhum. tem uma fisioterapia respiratória que é muito mais gentil, que trabalha muito mais com uma reeducação ali da respiração, uma reeducação tóraco-abdominal. A gente vai trabalhar com toda a biomecânica da respiração para ajudar esse bebê numa crise de broncoespasmo, por exemplo, num sibilo, num quadro de bronquiolite. Então, a gente não vai só remover a secreção, mas a gente vai dar para esse bebê uma oportunidade de respirar melhor, de ter esse equilíbrio ali de volta da sua musculatura, né? É Perfeito. uma fisioterapia muito mais gentil do que a gente tinha antes, né? Com muito menos riscos. Então, hoje a gente faz fisioterapia respiratória com o bebê até amamentando, né? Se for o Uau! caso. Então, não é Aham. aquela coisa, ai, De será que ficar vai. dando um monte de tapa na Não, aliás, criança. tapotagem, gente, caiu em desuso, Aí, tá? ó. Não se usa mais tapotagem, principalmente na neonatologia, tá? Uhum. Então, isso é muito importante a gente saber, porque, inclusive, a gente pode piorar o quadro ali do bebê, piorar o quadro de broncoespasmo se a gente usar técnicas de Tá tapotagem. vendo, Então, hoje a gente gente? trabalha com técnicas de fluxo aéreo, técnicas de reeducação dessa biomecânica, que são técnicas muito mais suaves, gentis e que geram muito mais resultados. Inclusive, o primeiro caso que a Gia atendeu era um bebê que estava com quadro de bronquiolite, Sim, que estava às portas da internação hospitalar, do tipo, quase que internado. exatamente. E a Gi fez toda a intervenção. Esse bebê não só não internou, como melhorou.
Sim, rapidamente, né? Então, essa é a realidade do Geração Mãe essa é a também. A gente tem realidade. A gente pouca internação hospitalar é porque e eu quando tem, você faz o trabalho intra-hospitalar, né, Gi? sim, mas é muito mais difícil, né, porque existe uma resistência dentro dos hospitais a gente poder ali entrar e atuar, Sim, porque eles têm a equipe própria. Então é muito mais fácil a gente tratar ali logo que começou algum quadro para a gente evitar essa internação, porque perfeito. inclusive essa internação vai trazer consequências para esse bebê, né, é algo Sim. invasivo, esse bebê vai ser puncionado, ele vai ficar às vezes com uma sonda. Então ele Aham. sai dali, né, com as questões sensoriais toda alterada, né, com muito Um mais tem trauma ali, bebê que, por muitas exemplo, vezes, que né? saiu da internação e não quis mamar mais no peito, né, por toda aquela Manipulação situação, excessiva, manipulação às vezes vai excessiva. evoluir para um CPAP ou vai evoluir para um Sim. tubo, né? Então, quanto a gente puder evitar que essa criança parta para internação, melhor. E a gente Perfeito. faz isso muito próximo ali, a Carol é uma parceira nisso, né? Sim, Então, a gente atende e fala para ela: o quadro tá assim, ela muda a medicação, tira a medicação, coloca a medicação. Então, isso ajuda muito numa melhora rápida ali para o paciente, né? Então, ter essa assistência ali muito integrada faz toda a diferença para ele sim. não ter que ser internado, né? Perfeito. Eu quis muito falar isso, gente, porque infelizmente muitas pessoas acham Sim, que quadros pulmonares só se tratam com medicação. sim. E essa é uma intervenção que realmente muda o jogo de um quadro respiratório É, de uma criança, de um bebê. a gente já teve vários casos ali no Geração de que a intervenção evitou uma internação ali Sim, dessas crianças. Então é sim. muito prazeroso, né, a É, gente não, poder é precioso ver isso, é muito demais, com precioso. certeza. Parabéns, Gi, pelo seu trabalho, que Obrigada. Deus continue te fortalecendo, Amém, te dando graça e te amém, capacitando, porque a gente sabe que pilar importante é esse dentro do Geração Mãe, a gente amém. trabalhar com essas crianças aí desde o ventre e agir também na educação perinatal, Sim, como doula, a gente tem todo um olhar da parentalidade que vai ficar para uma outra uma outra conversa, viu, conversa. gente? A gente tem muita coisa para derramar, ela tem muito conteúdo, tem muita, né, expertise, mas esse vai ser um tema de um próximo podcast, se Deus Será um quiser, prazer. né? E a gente fica por aqui. Se você gostou, compartilhe esse podcast com uma gestante, com uma mamãe. Segue a gente nas redes sociais. Estamos muito afim também de ouvir a sua opinião sobre esse podcast. Coloque os seus comentários aqui no YouTube, né? Ou mande uma mensagem para a gente. Se você também quiser dar sugestões de próximos temas para os nossos podcasts, a gente está aqui aberto para ouvir vocês. E é isso, né? Muito obrigada pela audiência e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.